Boa noite. Hoje, como a gente está aqui. Aqui deu. Boa noite. Hoje a gente está aqui com a Vanessa Ramos Mota. Ela é médica, oncologista clínica, titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, atende no NEL, aqui em João Molevade, que é o Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia, aqui em João Molevade, em Itabira. E também pelo SUS, em Itabira. Ela vai falar com a gente hoje, vai falar sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Bem-vinda, Vanessa. Boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, tá? Bom, esse primeiro slide que eu trouxe aqui foi para reforçar a importância da gente falar sobre esse tema. Por que a gente tem que falar sobre câncer de mama e por que a gente tem que incentivar e promover, né, medidas para prevenir o câncer de mama? Porque ele é o câncer, entre as mulheres, o mais comum, excetuando o câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma é o mais comum, mas nas mulheres, né, excetuando esse câncer de pele, é o câncer de mama. Aqui eu trouxe para vocês um dado só para mostrar a incidência. Né? Em 2020, a gente teve quase 90 mil novos casos de câncer no Brasil. E para 2030, a gente espera que novos casos, né, fiquem aproximadamente em 111 mil. Acho que todo mundo sabe, né, do impacto do câncer. E a gente tem aumentado o número, né, de incidência, de prevalência, até pelo fato da população. Né? A população está envelhecendo, a gente sabe que envelhecer é um fator de risco para ter câncer. Né? Também pelos próprios... A modernidade da medicina, né? A gente consegue fazer mais diagnóstico. Enfim, a gente sabe do impacto que essa doença tem. E é justamente por isso que a Organização Mundial de Saúde ela vai recomendar para a gente estimular isso que a gente está fazendo aqui, que é orientar e ensinar como prevenir, também a fazer o diagnóstico precoce. Enfim, aconteceu, tá com câncer, o que a gente pode fazer para diagnosticar o mais precocemente possível, né? Porque a gente sabe que o desfecho vai ser melhor. E garantir acesso ao tratamento. Né? É isso aí que a gente precisa para combater, para ter melhor resultado em relação ao câncer. Essa frase que eu coloquei aqui, ela é uma premissa nossa na oncologia, né? A gente sabe, né? Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor vai ser a chance de cura, melhor vai ser as terapias que a gente vai poder fazer, menos mórbidas, né? Elas serão. Isso aqui é só para exemplificar mesmo, assim, para ilustrar, né, que o câncer de mama ele vai desenvolver mais comumente em duas regiões. Os ductos, que seria essa região aqui, onde a maioria dos cânceres de mama eles vão surgir nessa região, ou então nos lóbulos. Mas não é tão simples assim. É muito comum, às vezes, o paciente chega no consultório e tem o diagnóstico do câncer de mama. Eu falo, não, a gente tem um nome, é um câncer de mama. Mas é muito heterogêneo. A partir daquele diagnóstico ali, tem vários exames que eu vou pedir para eu saber qual o subtipo. Porque existem subtipos diferentes, que a terapia e o tratamento vai ser diferente de acordo com esse subtipo, e alguns eles vão ter um comportamento mais agressivo. Mas eu até frisei aqui que a maioria tem características de menor agressividade e melhor prognóstico. Então vamos aos fatores de risco, né, que a gente já falou aqui agora. Eu falei que a gente sabe que o câncer está presente na sociedade. Um dos motivos, como eu disse, é a própria questão do envelhecimento. Então a gente sabe, mulher acima de 50 anos é um fator de risco para ter câncer. Então, vai desde esse processo mesmo, assim, do fato de a gente estar envelhecendo, ocorrem mudanças do corpo, né? E a questão também do tempo que a gente foi exposto, né? Exposto a toxinas, né? Desde uma alimentação errada, por exemplo, cigarro, bebida, enfim, esse acúmulo da exposição, né, a essas toxinas também vai predispor. Então, por isso que a gente sabe que a idade é um fator de risco. Apesar de que a gente sabe que pode acontecer também em pacientes mais novos. Assim, acontece também, às vezes, mulheres com 20 anos, 25 anos, também ter diagnóstico de câncer de mama, mas não é o mais comum. Fatores comportamentais, a gente estava até conversando sobre isso aqui. Sobrepeso e obesidade. Independente da idade, a gente sabe que isso aqui vai gerar um estresse, né? Um estresse inflamatório no corpo.
Mas no caso específico aqui do câncer de mama que eu estou trazendo para vocês, ter sobrepeso e obesidade depois que você parou de menstruar, né, que seria a menopausa, é um fator de risco para ter câncer de mama. Ingestão de bebida alcoólica. É muito comum, né, às vezes, assim, a gente via muito isso, né, do cardiologista, às vezes falar, né, daquela recomendação de uma taça de vinho por dia. Nós, oncologistas, a gente é mais, assim, é mais agressivo, talvez, mais radical, no sentido assim, de não estimular, de não... A gente sabe que não é tão simples assim, né, mas a nossa tendência é de contraindicar. Exposição também à radiação ionizante, né, presente em exame, como raio-x, tomografia, a própria mamografia tem radiação também, a radioterapia são fatores de risco também. Lógico que a gente tem que colocar isso aí na balança, né? Eu não vou deixar de pedir um exame, uma tomografia, se há indicação para ela ser feita, só porque a radiação é um fator de risco. Mas é só um alerta, porque eu falo como médica, né? Enfim, já tem algum tempo já de formação, às vezes o paciente chega, ele já chega querendo pedir o exame, eu quero fazer um raio-x, e não é tão simples assim. Primeiro tem a questão da indicação, e tem que lembrar também que aquilo ali, aquela radiação também, ela pode ser nociva também. Então, eu não estou contraindicando a realização de exames, só que é só para reforçar que eles têm que ser feitos quando bem indicados, né? A questão da hereditariedade, né? Que são as mutações que às vezes acontecem, né? Sempre que a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, a gente vai perguntar para a família, vai perguntar para o paciente como é que é a história de câncer na família. Então, se eles falam, minha irmã já teve, minha mãe já teve, minha avó já teve. Então, a gente percebe aí que tem uma chance, nesse caso aí, nessa família ter uma mutação genética, que normalmente é essa, é o BRCA1 e 2, que está sendo transmitida. Então, a gente vai identificar isso, a gente vai fazer um estudo genético para identificar, porque a gente pode fazer algumas coisas para tentar prevenir que essa paciente que tem essa mutação, que ela venha a ter. Mas é uma dúvida muito comum, né, que às vezes o pessoal acha que só pelo fato de alguém na família ter tido, acha que vai ter também. Mas a maioria das vezes não é assim. Apenas 5 a 10% dos casos tem esse fator familiar fortemente influenciado, né, de mutação. A grande maioria dos cânceres de mama, eles vão ser esporádicos mesmo. Sim, vão acontecer por exposição mesmo, independente, sem ter uma mutação que está sendo herdada. A questão também, a gente sabe que exposição ao hormônio, né, tanto estrogênio como progesterona, ele também pode ser um fator de risco também. Então a gente fala, né, que a mulher que ela menstruou muito cedo e vai parar de menstruar muito mais tarde, ela fica um período da vida mais exposta ao hormônio. Isso é um fator de risco, mas é um fator de risco que a gente não pode modificar também, né? Não tem como, eu não vou definir quando que eu vou menstruar, né? Mas eu só estou realmente repassando a informação. Mas tem alguns fatores que a gente pode sim intervir, que eu vou falar mais para frente. O fato da mulher também nunca ter gestado, nunca ter tido neném, isso também é um fator de risco. Lógico que a gente sabe que não é tão simples assim, enfim, não é que eu estou indicando. A gente sabe, né? A mulher vai ter um filho, de acordo, às vezes ela não pode ter, por questões, enfim, da própria saúde, outras vezes é a opção dela não ter, mas eu só estou trazendo mesmo a informação, porque isso aqui a literatura traz para a gente. A primeira gravidez também, ela ser depois dos 30 anos, é um fator de risco também. E a questão do uso a terapia, né, de reposição hormonal pós-menopausa, a gente sabe que é um fator de risco. A gente vai individualizar muitos casos assim. Se a paciente tiver com essa demanda, se ela tiver com a vontade de fazer a terapia de reposição, normalmente eu vou conversar com o ginecologista para a gente tentar alinhar e fazer o que for melhor para essa paciente. Que às vezes tem todo se eventualmente ela fizer essa terapia de reposição, tem todo um protocolo a ser seguido, né? Mas a gente sabe que realmente repor hormônio depois que parou de menstruar é um fator de risco para o câncer de mama. Agora eu vou falar para vocês um fator que é de proteção, que é o aleitamento materno. Então, a mulher que amamenta é um fator de proteção. A gente sabe que também não é tão simples assim, né, gente? Enfim, a gente sempre vai estimular, mas não é assim. A gente sabe que às vezes não acontece, enfim, pode ter por algumas dificuldades, alguns fatores dificultador para a mulher amamentar. Mas, de maneira geral, né, prevenção, ela envolve realmente reduzir a exposição a fatores que a gente pode modificar e promover fatores de proteção. De principal, assim, para prevenir, é o óbvio. Eu acho que todo mundo sabe, mas a gente sempre tem que reforçar, né, que é controlar o peso, como eu disse, né, ser obeso, principalmente depois da menstruação, é um fator de risco. Então, eu tenho que tentar modificar isso, eu tenho que fazer coisas para tentar reverter essa situação. Temos que estimular a atividade física regularmente mesmo, evitar a bebida alcoólica e, se for possível, né, fazer o aleitamento, que a gente sabe que vai ser um fator protetor.
Então, fazendo essas medidas, a gente conseguindo instituir essas medidas, a gente espera reduzir em até 28% os novos casos de câncer de mama, se a gente conseguir instituir isso aí. Sei que não é simples, mas a gente está aqui para falar, para informar e para tentar mudar, né? Então, de maneira geral, para prevenir, só reforçando, evitar o uso de bebida alcoólica, controlar o peso, fazer atividade física e, se possível, sempre estimular o aleitamento materno. Agora, indo para a segunda parte da aula, eu falei muito aqui sobre prevenção, né? O que a gente pode fazer para evitar. Mas a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, aconteceu, o que a gente tem que fazer para isso ser investigado e a gente seguir essa investigação para ter o tratamento de forma mais rápida, né? Primeira coisa aqui é o conceito que a gente tem de rastreio. O que é rastreio? Vocês já sabem, né, que a gente tem que fazer uma mamografia, existe uma indicação, eu vou falar aqui para vocês em relação a que idade tem que começar, mas rastreio é isso. A mulher ela não tem sintoma nenhum, mas é um exame que a gente vai fazer de rotina, sabe? Justamente para tentar identificar uma lesão ali que ela nem palpa, que ela não está sentindo, mas eu tenho um exame que pode ser feito e vai tentar descobrir uma lesão ali bem no início. Então, isso é rastreio. Diagnóstico precoce se a pessoa percebeu alguma coisa que não está legal, está diferente, a gente sabe que isso aí não quer dizer que ela tem um diagnóstico, mas é só um alerta para procurar um profissional de saúde para a gente iniciar essa investigação. Então, para rastrear, exame padrão ouro é a mamografia. No Brasil, a gente tem uma diferença só em relação à questão da indicação. Então, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Radiologia, de Mastologia, ela vai indicar que a partir dos 40 anos, toda mulher faça mamografia anualmente. Já o INCA, né, que seria pelo SUS aqui, eles vão recomendar que a mamografia comece na mulher a partir dos 50 anos, e que seja feita a cada 2 anos. Em relação ao autoexame, né, o autoexame ele começou a ideia do autoexame em 1990, se eu não me engano. Então, a ideia era você seguir uma técnica. Então, era tudo muito planejado, como é que deveria ser. A posição que você deveria ficar na frente do espelho, depois sentada. Hoje em dia, a gente percebeu que fazer isso tudo regradinho, que não tem impacto em reduzir mortalidade. E, na maioria das vezes, a mulher acaba descobrindo de forma... Se eventualmente ela não descobrir pelo exame, né, vai ser pelo toque mesmo, ó, de maneira ocasional. Então, a gente não estimula mais o autoexame como uma regra. Tem que ser feito todo mês desse jeito aqui. Não. O que a gente estimula mesmo é que a mulher ela tenha uma percepção sobre o corpo dela, do que ela, né, do que a gente entende como normal e, eventualmente, por exemplo, está tomando banho, passou a mão na axila, sentiu alguma coisa diferente. É um alerta. A mama, de repente, o mamilo era até então normal e fica invertido. Eu vou falar isso para vocês. É um alerta também. Alerta, né, gente? Não estou dizendo que isso aí implica que seja câncer, não. Mas essa mudança súbita, a gente sabe que a mama da mulher, uma pode ser maior que a outra, mas digamos que essa simetria fica muito mais aparente. Estou percebendo um nódulo na mama que não existia. Vamos investigar, vamos entender o que está acontecendo. Então, por isso que a gente fala aqui, observar e palpar sempre que se sentir confortável. Não há necessidade de uma técnica específica e padronizada. É mesmo essa percepção mesmo. Então, para finalizar aqui, eu coloquei alguns sinais de alerta. Como eu disse, são sinais mesmo aqui. O que vai fechar diagnóstico de câncer é a partir do momento que eu achei um nódulo e eu faço a biópsia dele, ele me confirma se é nódulo mesmo, porque existem várias outras possibilidades. Às vezes é um cisto, é um adenoma, que são coisas que não são neoplasias malignas, né? Então, só para a gente sempre fala sobre isso, né? Como eu falei, em relação à questão do mamilo invertido. Tem mulher que tem, isso é padrão dela, enfim, mas não era assim, se tornou, vamos entender por que ficou assim. Drenagem também de secreção pelo mamilo. Às vezes começa a sair sangue ou um líquido muito claro. A gente tem que entender por que isso está acontecendo. Então, é um sinal também para a gente ter atenção e investigar. Caroço na axila, isso é muito comum. Às vezes eu pego isso muito no consultório. A mulher no banho mesmo assim, acaba no toque percebendo que tem um caroço na axila. Vamos investigar. Existem várias possibilidades, de outros diagnósticos também, mas a gente vai investigar e entender o que está acontecendo. Inchaço também em parte das mamas, né? Palpar uma massa, um nódulo, principalmente nódulo endurecido. A gente sabe que a mama ela pode doer, principalmente no período pré-menstrual, né? Quando está perto de menstruar, a mama às vezes fica mais sensível. Mas, digamos assim, você nunca sentiu dor na mama, começa a sentir uma dor na mama, vamos entender por que isso está acontecendo. Irritação na pele também, a mama começou a ficar avermelhada. Outra coisa também que a gente usa uma expressão na medicina que é a mama, a pele, né, da mama com aspecto de casca de laranja, que ela é mais enrugadinha também. É um sinal também de alerta para a gente investigar. Acho que foram esses assim, os principais, assim, né, só para alertá-los.
Para finalizar, gente, eu queria é o motivo da apresentação aqui, né? Prevenção é a cura. É isso que a gente está fazendo aqui, é tentar estimular. Eu falo que a gente sabe, né, o que a gente tem que fazer, porque isso é muito difundido já hoje em dia. De alimentar de forma saudável, de beber água, de fazer atividade física, de evitar o uso de bebida alcoólica, de não fumar. É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que estimular mesmo. Eu estou lendo um livro e essa frase estava num dos capítulos. Eu achei bacana e trouxe. Estou lendo um livro sobre a história do câncer, né? Desde a identificação da doença, depois como é que foi para a gente descobrir os tratamentos. E o livro ele foi todo focado nisso. Como é que começou o tratamento? Como é que a gente descobriu os remédios, a quimioterapia? Aí chega numa parte do livro que é bem bacana, que eles estavam investindo muito em como tratar, mas de repente alguém faz um alerta. A gente está focado tanto em tratar, mas será que a gente não tinha que focar em prevenir? Então isso é bacana, sabe? É isso que a gente está fazendo aqui. E prevenção é isso, significa, antes de tudo, reconhecer que o inimigo somos nós. Inimigo em que sentido? Então, se eu não estou me alimentando bem, se eu não estou me cuidando, se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, eu me torno inimigo. Eu sei que não é tão simples assim, igual eu falei para vocês. Tem casos que tem a ver com mutação. Então, independente da mulher ter um padrão de vida super bacana, de fazer tudo, às vezes ela pode ter um fator ali na balança que vai influenciar e vai predispor ela a ter esse câncer. Mas isso, como eu disse, não é a maioria. Independente disso também, a gente sabe que ser saudável sempre vai ser bom. Então, foi isso que eu trouxe para vocês. Tá? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e estou aberta a perguntas. Gente, vamos aproveitar um pouquinho da doutora Vanessa aqui, né? E vamos... Alguma dúvida de vocês aí? Vamos aproveitar um pouquinho da sabedoria dela aqui, da especialização dela. Ei, doutora Vanessa. O uso constante do anticoncepcional é um fator de risco? Ótima pergunta. Já tem estudo hoje em dia que mostra que se usar anticoncepcional por mais de 10 anos consecutivos é um fator de risco. Que a gente falava muito antes só da terapia de reposição depois de parar de menstruar, mas a gente sabe, é um fator de risco, assim, não é tão expressivo, mas enfim, é um fator de risco, principalmente esse uso acima de 10 anos do anticoncepcional, esse uso frequente. Boa noite. O uso por exemplo, da injeção de hormônio, né, trimestral que a gente vê aí, isso é também um fator assim, perigoso, algo, por exemplo, quem quer ter filho, se utilizar esse tipo de interrupção, né, do período menstrual, isso pode ser um risco. E de fato. A injeção tem hormônio, é esse uso prolongado que os estudos estão trazendo hoje em dia, que é um fator de risco. Por exemplo, usar acima de 10 anos, se eu uso essa injeção por 10 anos, é um fator de risco. Não é tão expressivo quanto alguns outros que a gente conhece, mas seria, sabe? Esse uso prolongado. E quando você deixa de usar, depois tem uma tendência ao risco de reduzir. Mas isso é pequeno, sabe? A gente não desestimula, assim, eu te falo como médica, assim, no consultório, você não vai ver nenhum ginecologista contraindicando o uso da pílula pensando nisso não, porque é um percentual pequeno, assim. Mas a gente sempre reforça, né, que existe. Este raio-x também pode desencadear? Também está presente no raio-x, ela é um fator de risco. A gente não consegue estimar assim quantas radiografias eu precisaria fazer para de fato eu ter o risco, sabe? Mas é o mesmo princípio. Tanto o raio-x, a tomografia, a gente sabe que a gente gosta de pedir tomografia, né, em algumas situações, mas a tomografia ela tem radiação, se eu não me engano, que equivale a 100 radiografias, para você ter ideia. Mas a gente sabe assim que quando dá indicação, a gente não vai deixar de pedir, não. Se precisa fazer, a gente vai fazer. A gente só vai sempre colocar e balancear. A gente faz muito isso na medicina, de evitar abusos. Não vai fazer porque o paciente às vezes quer fazer. Não, tem indicação, vamos fazer. Mas, de fato, assim, a exposição à radiação ionizante presente na radiografia é um fator de risco. Mas eu não consigo te estimar quantas radiografias na vida que a pessoa teria que fazer para, de fato, ter, não. A própria radioterapia, que é um dos tratamentos que a gente pode utilizar, né, contra o câncer de mama, é um fator de risco também.
Mas aí a gente coloca na balança, né? A gente sabe que dar ela ali naquele momento ali, quando a indicação é muito superior, a gente está fazendo um fator protetor. Mas, por exemplo, às vezes tem paciente, meninas novas, enfim, que quando criança tem, a gente chama linfoma de Hodgkin, que é um linfoma que pode dar nessa região do mediastino e acaba recebendo muita radiação. E um dos tratamentos envolve radioterapia, recebe radiação nessa área. Então, é uma paciente que a gente sabe que vai ter que começar a fazer rastreio de câncer de mama para ela muito mais nova. Então, por exemplo, se ela teve esse câncer com 12 anos de idade, recebeu essa radioterapia na época para tratar esse tumor, eu vou ter que rastrear ela para o câncer de mama bem no início, porque eu sei que o tratamento dela, infelizmente, acaba também gerando um fator de risco para ela ter um segundo tumor, que seria na mama. Homem, você não citou, mas homem também é predisposto a ter câncer de mama? É raro, mas pode ter sim. Homem pode ter câncer de mama e uma atenção especial até quando a gente tem um homem, chega, e é comum, eu já vi isso já, paciente com câncer de mama, homem, né? E é um sinal de alerta até para a gente investigar nesses casos isso, ele não pode ter herdado uma mutação, sabe? Como eu falei para vocês, tem mutações que acabam predispondo, como essa BRCA1 e 2. Então, se a gente tem um caso de homem na família, a gente já fica alerta. Olha, será que nessa família está sendo transmitida, essa mutação está sendo transmitida? Que a gente precisa, às vezes, identificar se, às vezes, um outro familiar tem também essa mutação, porque se eu tenho uma paciente que ela não tem câncer de mama, mas se ela tem a mutação no BRCA1 ou 2, tem algumas coisas que eu posso fazer para tentar evitá-la, evitar que ela venha a ter. Aí vai desde mastectomia, que seria retirar a mama bilateral, nesses casos especificamente. Tem um caso muito famoso da Angelina Jolie, né, da atriz, justamente. A mãe dela teve câncer de ovário, se eu não me engano, e a mãe dela tinha essa mutação do BRCA1, se eu não me engano, ela herdou da mãe dela. Não necessariamente todos os filhos vão ter, né, mas ela, no caso, ela herdou, ela fez um estudo genético, ela descobriu que ela tinha herdado, e o tratamento o que ela fez foi o que a gente indicaria mesmo, que seria a mastectomia, retirar a mama. E eu acho que ela também retirou o ovário também, porque aumenta a chance também de ter câncer de ovário quando há essa mutação. Boa noite. Igual no meu caso, eu faço o controle anual da mamografia. Né? Eu já tive um nódulo, né? Graças a Deus não foi benigno, maligno, mas eu tenho que fazer o controle. E a clínica que eu faço sempre na mesma clínica. Então ela fala comigo que é bobeira usar o colete, né? A proteção. No caso, é risco, porque já teve uma pesquisa falando que a mamografia ela faz mais mal do que bem, devido ao raio-x, né? E o que você aconselha a respeito disso? Como eu disse, né, a mamografia ela tem radiação, é um fator de risco. Mas eu nunca vou contraindicar uma paciente a fazer mamografia, não. Tem muito mais benefício em eu fazer a mamografia, se eventualmente tiver um nódulo, eu investigar, eu fazer uma punção, eu descobrir que é um câncer, eu tratar esse câncer, do que eu omitir uma mamografia e, enfim, acontece às vezes, né, mas acabar descobrindo uma lesão muito mais avançada, às vezes a lesão já metastática. É fator de risco a radiação. Mas assim, o que fez grande diferença na medicina em relação ao controle de câncer de mama, de reduzir a mortalidade, foi quando a gente instituiu a mamografia e começou a pegar o câncer lá no início. Então, é nosso exame padrão ouro, assim, é o que o SUS indica, é o que, igual eu falei, outras sociedades, né, de mastologia, de radiologia, a de ginecologia também vai indicar, é um exame que a gente vai recomendar sempre para fazer. Só um minutinho. No caso, só complementando a pergunta dela, no caso de eles não querem colocar proteção, no caso não teria que ser uma exigência do paciente exigir essa proteção ou isso realmente não é importante? É porque aí foge um pouquinho assim. Como é isso? Eu não sei por que o pessoal da radiologia... Qual que são as recomendações? Eu confesso que eu não sei assim, por que eles estão omitindo, está colocando como opcional, se de fato algum estudo mostrou que não faria diferença ou não. Tudo nosso tem que ser baseado em estudo.
Aí acabou, foge um pouquinho da minha área, assim, eu posso até pesquisar e entender, mas por que eles não estão recomendando? Se eles têm que ter respaldo na literatura para isso. Só se realmente não mostrou que tinha benefício, que não está protegendo, que não faria diferença. Mas a minha tendência seria sempre assim, se tem algo para proteger, eu indicaria. Mas acaba que é uma coisa mais específica deles, assim, eu não sei por que, de outra área, né, de outra especialidade, por que eles estão tendo essa postura, assim. Não consegui te responder, não, mas é realmente porque eu realmente não sei, não sei por que eles estão com essa orientação, assim. Tem alguma correlação prótese de silicone e câncer de mama? Há 2 anos atrás, teve uma prótese do laboratório da Johnson, acho que era da Johnson, se eu não me engano, que eles perceberam uma relação de o fato da mulher ter essa prótese e ter desenvolvido um tumor, não câncer de mama, mas um linfoma, sabe? A prótese, sim, em relação ao câncer de mama, às vezes ele pode trazer um prejuízo na hora de fazer um exame, sabe? A mamografia, ultrassom, seria mais nesse sentido. Não que ele vai predispor a ter câncer de mama, não. Teve, no caso, esse outro tipo de tumor, mas foi um linfoma, que é um tumor hematológico. Mas é mais um prejuízo ali poderia ter na hora de fazer o exame, esses exames que a gente faz justamente com a intenção de detectar se tem alguma alteração. O pessoal da radiologia. Mas não seria mais nesse sentido mesmo, assim, de dificultar, talvez ali mas não é nada tão assim acentuado, não. Porque se fosse também assim, acho que já seria mais difundida essa ideia e muita gente não nem estimularia colocar, não. Mas seria mais nesse sentido mesmo, de interpretar o exame, mas não como um fator de risco para ter câncer de mama, não. Teve realmente associação, mas foi com outro tipo de tumor, foi com um linfoma. Tanto que, na época, até alguns cirurgiões plásticos se chamaram, algumas pacientes tinham colocado a prótese, e teve demanda até das próprias pacientes, né, que viram as notícias pedindo para retirar a prótese desse laboratório especificamente por conta disso. Desencadear um câncer? O linfoma é um tipo de câncer também, né? Tem vários tipos, tem o linfoma de Hodgkin, tem vários subtipos, é um tipo de câncer também. Ele só é diferente do câncer de mama. Ele é um câncer que a gente fala hematológico, tanto que eu não trato linfoma. É um câncer também, mas quem vai tratar é o oncohematologista, porque ele tem a ver com a parte de desenvolvimento assim relacionado aos a gente chama dos gânglios, por ser um tumor, mas é um tumor sim, é um câncer. A mama, com a idade, ela dá calcificação, né? O agrupamento da calcificação pode gerar um câncer de mama? Essa questão da calcificação, ela pode nos ajudar na hora do exame, sabe? Mas, assim, calcificação benigna é muito comum ter na mama. Agora, quando se trata de microcalcificações agrupadas, isso é um fator normalmente de alerta. O radiologista ele vai fazer a mamografia, ele vai ver isso lá, e normalmente ele vai classificar, às vezes, essa mamografia como um BIRADS 3, 4, como passível de uma investigação, de você... Às vezes, como uma área suspeita, que nós vamos precisar, talvez, fazer uma punção, fazer uma biópsia. Mas calcificação na mama é comum, ela ser esparsa, bilateral, mas esse agrupamento e ela sendo microcalcificações, normalmente é uma área que a gente vai, é um local ali que a gente vai ficar mais atento, que dependendo do como é que foi a opinião do radiologista, né, do mastologista que estiver avaliando esse exame, a gente vai seguir com a investigação daquela área ali.
A mama ela pode modificar, né? Não tem como eu dizer que nunca vai ter nenhuma alteração ali. Às vezes aquela região ali ou qualquer outra da mama ela pode ser exposta a um fator que seja tóxico ali, ou então alguma célula pode, no momento que ela está replicando ali, que ela teria uma programação de, né, nascer, morrer e perder isso. É difícil dizer que vai manter sempre do mesmo jeito, sabe? Mas não eu acredito assim, que se o mastologista achasse que aquela área ali tivesse um alto potencial de se transformar em alguma coisa maligna ali, né, no curto prazo, ele já iria intervir, não ia deixar lá. Eu acredito que vai se manter, mas é difícil, assim, não dá para ter um controle. A mama ela vai estar sob modificação, né? Mesmo assim, às vezes a pessoa já teve um tumor, já tratou, ela pode ter um segundo também. A mama é dinâmica, né? Alguns cânceres, eles dá metástase, né? Por exemplo, câncer do pâncreas tem chance de migrar para o pulmão e para o cérebro, né? Ou não? E o câncer de mama, ele também tem algum lugar específico para onde ele migra na metástase? Em relação ao câncer de mama, né? Normalmente ele nasce ali na mama, ele costuma mandar sementinha muito comum para a axila, que a gente fala, mas aí ainda é uma metástase no linfonodo axilar, mas a gente ainda considera um câncer passível de um tratamento com intuito curativo. Mas mama, assim, o câncer de mama é muito comum ele dar metástase nos ossos. Então, sempre que o paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, a gente sempre vai fazer um exame chamado cintilografia óssea. Eu tenho que ver como é que estão os ossos dessa paciente. Se está tudo normal e até, mesmo tá normal, para mim ter uma linha de base que em algum momento pode ser que eu tenha que repetir esse exame de novo. Posso ter metástase do pulmão, posso ter metástase no fígado, na própria pele, posso ter metástase no sistema nervoso central. Não, existe. Minha formação, eu formei para tratar. Lógico que depende, assim, no contexto em que momento que eu fiz esse diagnóstico, eu consegui fazer esse diagnóstico, se eu já descobri a doença avançada, uma doença metastática, aí eu já não falo mais em cura, eu falo em controle, mas vai ter tratamento, e a indicação do tratamento é uma relação médico-paciente. A gente avalia o paciente, a gente indica o tratamento, a gente vai balancear ao máximo a questão do que a gente está dando para combater e também para dosar também efeito colateral. A gente sabe que quimioterapia ela não é um medicamento que vai ser, às vezes, isento de efeito, não. Mas nós, como profissionais, nosso intuito é de tentar reduzir ao máximo esses efeitos. Mas ela, quando indicada, é para ser feita. Eu não sou a favor de terapias alternativas, não. Em relação, nos casos assim, de pacientes que a gente está fazendo tratamento com o intuito de tratar. Então, se tem uma mulher tem um câncer na mama, um nódulo, o que eu estou fazendo ali com o intuito de curar, de tentar evitar que ela tenha metástase? Primeiro caso, normalmente é cirúrgico, né? Pode ser eu tirar o setor da mama ou tirar a mama inteira. Dependendo do subtipo de tumor, eu vou definir qual tratamento que eu vou fazer. Pode envolver quimioterapia, pode envolver, às vezes, comprimido, que é para bloquear, né? Bloquear hormônio, se o tumor for um tumor que expressa o hormônio. Mas, para tentar ilustrar, assim, eu tenho um nódulo só na mama. Eu tirei aquele tumor com a cirurgia.
A ideia agora, tudo que eu fizer a mais com essa paciente é para tentar a gente tratar, que a gente fala de micrometástase, porque às vezes eu tirei o setor da mama, eu vou fazer vários exames dessa paciente. Às vezes eu faço radiografia, eu tomografia, eu olho o pulmão, eu olho o fígado, eu olho os ossos, não tem doença nenhuma, mas a doença, às vezes, ela deixa célula, que eu não consigo ver em exames, aí por isso que eu trato. Então, em alguns casos, dependendo do subtipo de tumor, eu vou indicar a quimioterapia, sim, baseado em estudo que mostrou que fazer quimioterapia vai reduzir a chance desse tumor voltar. Eu não faço com o intuito de fazer mal ao paciente, não. Eu faço com o intuito de tentar reduzir essa chance baseada em estudo que mostrou que isso pode ser feito. É tudo muito... Mas, é isso que eu estou falando, a gente tem que ter uma interação no sentido assim, de, ao máximo, tentar, né, dentro do possível ali, fazer que seja confortável ao paciente. Mas se a gente está indicando, é porque teve estudo que mostrou que tem benefício. Justamente. Não só a química, igual, por exemplo, se o tumor... É porque tem vários tipos de tumor de mama. Tem tumor que expressa hormônio, tem tumor que não expressa. Tem situações de paciente que, às vezes, não tem indicação de quimioterapia. Às vezes, o cirurgião operou, se não tirou a mama inteira, eu vou fazer radioterapia também. E, às vezes, a indicação do tratamento dela é com comprimido, que não é quimioterapia. Não sei se vocês já ouviram falar de tamoxifeno. Enfim, aquilo ali não é quimioterapia, é um bloqueador hormonal que eu estou dando. E justamente com isso, o tumor macroscópico, eu tirei já, o cirurgião já tirou. Eu estou usando o hormônio ali para tentar tratar qualquer célulazinha residual e também para evitar dessa paciente ter um segundo tumor. Mas se trata de reduzir chance. Infelizmente, é uma doença que pode ser traiçoeira. Às vezes, em algum momento, aquela célula ali que ficou, ela pode se tornar resistente ao tratamento que eu estou dando. Mas se eu indiquei o tratamento, como profissional, eu faço isso baseado em estudo. Não é para fazer mal, não. Infelizmente, pode ter toxicidade, mas é para fazer o bem. A gente fala de cura, assim, o tratamento com intuito curativo por exemplo, a paciente teve um tumor, ela pode estar em uso do bloqueador hormonal, e se em 5 anos ela não teve a reincidência da doença, a gente fala de cura. Mas nós, como oncologia, a gente sempre gosta de manter o paciente com a gente. Manter, assim, seja uma vez ao ano, fazer um controle. Então, esse aí... Mas, assim, por exemplo, na maioria dos casos, 5 anos, sem a doença ter voltado, a gente fala de cura. A remissão, normalmente, a gente usa assim. Às vezes é um paciente que tem uma doença já... tem uma doença metastática. Ele tinha um câncer de mama e tinha um nódulo no fígado. E eu começo a tratar aquele paciente, eu repito os exames... E eu descubro que aquela lesão que tinha no fígado, ela desapareceu. Não tem mais. Tratou, desapareceu. Aí eu falo que aquela paciente está em remissão, que a gente fala remissão completa. É isso, seria a ausência de doença aos exames. Né? Esse é o conceito assim, de remissão que a gente fala. Sem estar com doença macroscópica ativa ali, a remissão completa. Eu perdi uma irmã com câncer de mama. Na verdade, ela teve câncer, morreu em dezembro de 2020, aos 50 anos. E não tem caso nenhum na família, ela foi a primeira. Aí, o meu médico já me investigou de todas as formas, né? Há possibilidade, assim, de familiar, né, desenvolver o câncer? No seu caso, assim, uma irmã ter tido só a história assim familiar, ela não é tão rica assim para a gente não, sabe? Assim, a gente vai valorizar. Normalmente, assim, quando a gente está pensando que está tendo uma mutação genética ali que está sendo transmitida ali, costuma ter mais casos, sabe? E às vezes não só de mama, por exemplo, o BRCA, às vezes ele pode predispor também essa mutação a ter outros tipos de tumor. Por exemplo, às vezes a paciente, eu estou com diagnóstico de câncer de mama, então minha irmã teve, meu tio teve câncer de pâncreas, meu outro tio teve câncer de, minha tia teve de ovário, então isso aí fala a favor. Esses tumores aí, por mais que eles não sejam iguais, mas me fala a favor que possa ter uma mutação aí nessa família em relação ao BRCA. Melanoma também é um que às vezes pode estar associado também. Mas, igual eu falei, esses hereditários, assim, que a mutação está sendo passada, ele é a minoria dos casos, 5 a 10%. A grande maioria, quando a gente fala, a gente usa essa expressão, né, esporádico, porque normalmente é por outros fatores mesmo, é porque, enfim, a gente envelhece, tem que envelhecer mesmo, que a opção é morrer, né? Então, é melhor envelhecer. E tentar controlar os hábitos mesmo, melhorar. Né? Você falou na sua apresentação
que a pessoa que menstrua cedo e tem a menopausa mais tarde, é igual ao meu caso, eu menstruei aos 11 anos. E a minha família tende a ter a menopausa mais tarde, 55, 56 anos. Nesse caso, como é um hormônio natural, eu acreditava assim, porque uma coisa é você fazer reposição hormonal, né? Outra coisa é você ter esse hormônio naturalmente no seu corpo. Por que essa questão de menstruar cedo e fazer menopausa mais tarde, já que é um hormônio natural, ainda assim é prejudicial? É pelo fato assim, de realmente terem associado o câncer de mama à exposição a hormônios, sabe? Se você menstrua... Mas, enfim, é uma coisa que realmente a gente não consegue controlar, né? Mas se você menstrua muito cedo e para de menstruar muito tarde, você fica exposta por vários anos, né, aos seus hormônios. Seria mais nesse sentido aqui. Mas é um fator de risco, infelizmente, mas menor do que aquele quando a gente para e vai e faz a reposição. Mas seria realmente por isso. A gente está exposta a gente fica exposta aos hormônios, né, por mais tempo. Porque quando a gente para de menstruar, normalmente, né, a falência ovariana ali, você tende a reduzir suas taxas de hormônios. Se eventualmente isso acontecesse de forma mais precoce, eu teria reduzido esse tempo de exposição. Mas não é tão simples assim, que a gente sabe que a menopausa ela é cheia de efeitos colaterais também. Então, é uma balança, assim, né, de como lidar com isso também. Que a gente sabe também que não é simples. Não estou desejando para ninguém aqui também que ficar querendo menstruar, parar de menstruar também, né, cedo por conta disso, porque eu sei que vão vir, né? Desde aquelas ondas de calor, questão óssea também, costuma dar dor articular, fadiga, muda muito também, né, a parte emocional. Mas seria realmente em relação à questão do tempo de exposição que você vai estar ao seu hormônio, por mais que seja natural. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Queria agradecer a doutora Vanessa, foi muito, muito esclarecedor para a gente, muito, muito mesmo. Muito obrigada, doutora Vanessa. E é isso, gente. Vamos uma salva de palmas para a doutora Vanessa?